cardápios também, site, tráfego pago. Eu vou abrir a apresentação aqui, vai ficar mais fácil também, né? Porque eu não abri a apresentação para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Tela 2. Estão vendo minha tela? Aqui Abri sim, aqui a Vinícius. apresentação. Esse aqui é o meu Instagram, o Instagram da Spation, né? Se alguém tiver interesse em seguir, lá eu posto sempre conteúdos que ajudam os empreendedores, e tem também o nosso site aí. E aqui um pouquinho sobre mim, né? Que eu já estava adiantando algumas coisas. Eu trabalho com vendas diariamente. Atualmente a gente tem mais de 100 clientes ativos aí com a empresa, com a Spation, então a gente dá consultoria também, ensina, explica sobre vendas, né? Sou ex-saltitante da turma de Floripa de 2020. O Evandro comentou que era 2021, mas foi 2020, faz já 6 anos, né? Bastante tempo. E atuo como mentor também na comunidade. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre IA, né? O que eu faço para vender com IA, como que a IA me ajudou nos processos, né? Para atender os clientes e também para a parte de vendas. Então, hoje eu vou mostrar como que eu faço para vocês. Primeiro, eu queria fazer algumas perguntas, né? Quem aqui vende, né? Hoje, acho que todo empreendedor, ele vende, né? E quem que depende do WhatsApp para vender? Deixa eu só dar uma ajeitada na minha tela, que tá aparecendo para mim só a apresentação. Deixa eu só ver aqui. Opa, abrir coisa. Acho que pode ser assim, né? Senão ele fica, como eu tenho duas telas, aí a tela de apresentação fica duplicada, eu não consigo ver a interação de vocês. Manda para mim, Vinícius, que daí eu transmito aqui. Tá, pode ser. Peraí, deixa eu só... Acho que vai ficar mais fácil. E como é duas telas, ele aparece... Uma tela aparece a apresentação e outra tela aparece as anotações, né? Deixa eu mandar aqui para o Evandro, ele já compartilha. Deixa. Aí quem quiser ir colocando no chat o que vende, a Renata já falou um Sim. pouquinho, ele também, a Lúcia também. Quem não colocou ainda, pode ir colocando. Que aí, como está a apresentação dessa forma, eu não consigo ver o que está acontecendo. Deixa eu só achar aqui. Salto. Pessoal. Foi? Pegou aí? Vamos ver aqui. Pegou a apresentação? Deu certo? Ô, Su, o que você vende de produtos e serviços? Conta aí um pouquinho para gente. Oi, boa noite. É que eu estava com a câmera fechada, porque eu estava no meu ateliê, Certo. mas eu vou abrir agora para falar com você. A gente aproveita e vamos batendo um papo aí enquanto o Evandro ajusta os detalhes. Oi, boa noite. Boa Meu nome noite. é Eida, eu sou de São Francisco do Sul e eu sou saltitante, eu sou da turma da Renata. Eu não lembro se foi em 2023, 2024, por aí. Eu sou arte educadora, então eu tenho um ateliê
eu trabalho com arte-terapia e trabalho com peças do meu ateliê. São atividades distintas, mas em algum momento elas se complementam, né, pela questão da arte-terapia. Uhum. Então eu vendo pelo WhatsApp, mas é mais para fazer contatos, mas eu considero sim que é uma ferramenta de vendas para mim. Sim. Até dá para ver um pouquinho a sua arte aí atrás, né? Tem alguns aí. Tem alguma coisa assim. Ah, bacana, bacana. Agora, acho que agora vai. Vamos lá. E aqui, quem aí já ficou olhando para o celular sem saber o que responder para o cliente, né? Às vezes o cliente mandou alguma coisa, você ficou olhando, olhando e não conseguiu responder para os clientes. Quem aí que já passou por isso? Vocês estão comigo, pessoal? A Lúcia levantou a mão. Levantou a mão? Beleza. E uma pergunta assim que é importante, né? Quem que já perdeu venda por demorar muito para responder, né? Eu, particularmente, eu vejo que tem muitas empresas que demoram dias para responder um cliente, né? Isso acaba sendo ruim. O WhatsApp é uma ferramenta para ser prática. E às vezes você manda solicitando algum orçamento ou perguntando sobre algum serviço, a empresa demora 2 dias, uma semana, aí aparece do nada e você já fechou com outra empresa, né? Quem que já passou por isso, né? Por algum motivo, acabou demorando muito para responder o cliente e até, no caso, acaba perdendo alguma venda, né? Eu acho que a Suede quer falar. Sueda. Eu não sei se eu perdi alguma venda, mas eu perdi o contato porque a mensagem ficou muito. Como chegaram outras mensagens, eu acabei vendo tarde demais, tipo, só no dia seguinte. E eu acho que isso foi um empecilho para mim. Acabei, de certa forma, perdendo, sim. Sim. É, até é interessante, assim, nessa parte de um adendo, né, ter o horário de funcionamento. Vamos dar um exemplo. Eu respondo meus clientes no horário comercial. O que que você pode fazer? Coloca uma mensagem automática. Nosso horário de atendimento é das 8 às 18. Que assim a pessoa ela vai saber que ela vai ter um retorno, né? Porque às vezes a gente não responde e a pessoa se sente no vácuo e vai procurar outras empresas. E você, ela vai ter uma noção que no dia seguinte ela vai ter uma resposta, né? Sim. Aqui, eu respondo, a Lúcia diz que responde rápido, e fica esperando a pessoa falar que quer fechar. A gente vai tocar nesses assuntos ainda, Lúcia. Mas vamos lá, vamos para o próximo. E aqui hoje eu vou ensinar como que vocês podem utilizar a IA para uma ferramenta para ajudar vocês nas vendas, né, nos scripts. E o que que é o script de venda, né? Vocês sabem o que que é o script? Alguém quer arriscar o que que seria esses scripts? E eu acho que é um roteiro, né, que a gente segue. Sim, sim, correto. Só que assim, o script, ele tem que ser um roteiro, pode ir passando, Evandro, que aí ele vai aparecer nos textos aí. O script, ele não é um texto decorado, né? Ele não vai servir para, pode jogar mais um, que eu acho que tem mais uma frase. Ele não é um script decorado, né? O que vai servir para você vender para mim não vai servir para o Evandro, não vai servir para o Rafael, né? Por quê? Cada pessoa é uma pessoa. Eu falo que a venda é uma conexão, né? A gente tem que estar conectado com a pessoa para essa venda acontecer. Por isso que um script padrão não vai funcionar para todo mundo, né? Cada pessoa vai agir de uma forma. O que que é ideal para cada empreendedor? Ele ter o playbook de vendas. Ele vai ter diversos scripts. Esse playbook é isso aí, ele é vários scripts. Só que você vai adaptar para cada perfil. Ele vai ter um, só que cada negócio é um negócio, cada perfil é um perfil. Um cliente ele vai ser casado, outro já é solteiro, então a forma de abordar muda um pouco, né? Então o script é o que é a ideia para você conseguir conduzir uma conversa. Ela, nela você vai ter aberturas, o cliente vai poder falar, mas pode ir no próximo, Evandro. E o que que é importante antes desse script de venda, antes da gente entrar na parte de IA?
entender um pouquinho sobre o funil de venda. O que que é o funil de venda? O nome já fala, né? Um funil. Eu acho que todo mundo já teve um pouquinho uma introdução, um conhecimento aí no, nos planos do salto, né? Tem o salto e tem o outro também, a circular, né, Evandro, se eu não me engano. Tem o salto, agora tem um monte. Tem o Tem um salto, tem a outro. chamada, tem o agir, tem o Sim, fluxi, tem o circular, mas sempre com a mesma estrutura de jornada. sim. Esse funil, ele não é o. Se você procurar na internet, não vai aparecer nenhum parecido. É um funil que eu adaptei para o meu negócio e acaba funcionando para os negócios dos meus clientes também, né? Quando eu mostro esse funil. Como que funciona? Primeira etapa é a abertura. A abertura, ela é aquele primeiro contato com o cliente. Para que a abertura serve? Ela serve apenas para você iniciar uma conversa. Não chegue na abertura já querendo falar seu preço, falar informações que o cliente ainda não solicitou, né? O, como que vai funcionar? Ele vai ter que abrir uma curiosidade para o cliente continuar a ideia. A abertura eu vou falar um pouquinho mais depois, que ela é um pouquinho, tem bastante tipos de abertura, né? A partir da abertura, o cliente demonstrou que tem interesse, começa o processo de sondagem. O que é sondagem? Sondagem você vai começar a entender o seu cliente, perguntando o que ele precisa, fazer perguntas que você vai definir qual é o problema dele, né? Fazer ele mostrar qual que seria o problema. Depois vem a apresentação, aí você vai apresentar a solução para o cliente, depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um, as objeções, se caso o cliente tiver alguma objeção, e às vezes pode ter o fechamento ou não. Se não tiver o fechamento, você tem que ter o follow-up, para você entender o que não está acontecendo para não ter fechamento. Pode ir para o próximo, Ivan. Eu já peguei um detalhe, nesse funil de vendas, Hum. eu acho que cada um vai ter alguma dificuldade maior, né? A Lúcia trouxe o dela, que já é o fechamento, né, Lúcia? Que ela não é nem na resposta em si, mas é na parte de Eu fechar. acho que eu faço bastante o começo do funil de vendas parecido com esse. Eu acho que eu fico travada na parte de objeções, que sempre tem. Eu vou ver com meu marido, a gestação ainda está cedo, vou deixar mais para frente começar. E aí eu fico lá esperando ela me contatar para fechar. Então eu não chego nunca no fechamento. Você conta um pouquinho do teu negócio para todo mundo entender o que você faz também, que aí fica mais fácil para ver onde você está parando, né, no fechamento. Bom, eu sou doula. Para quem não sabe, doula é uma profissional que acompanha na gestação e no parto. Então, a minha função começa desde a gestação, falar com a gestante, entregar informação, preparar fisicamente, fazer um acompanhamento emocional. Aí depois eu estou presente no dia do parto e continuo apoiando no pós-parto, na amamentação e tal. Bacana, isso? bacana. Bacana, legal. Igual o Evandro falou, né? Cada um vai travar numa parte do funil. E a maior parte da trava é a abertura. O que é a abertura? Conforme eu comentei, é abrir uma conversa. Então, a abertura você não vai vender. Eu recebo muito, até falo que é spam, né, porque são pessoas que eu não solicitei. A pessoa lá já manda um WhatsApp para mim falando assim, não coloca às vezes nem meu nome, coloca, olá, eu vendo isso, 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 portanto. Em nenhum momento eu perguntei para a pessoa o que ela faz, em nenhum momento eu perguntei o preço do serviço. Então, o que vai acontecer? A taxa de conversão dessas empresas é mínima, porque ela só está mandando o preço, coisa que eu não pedi, e falando do serviço dela, né? O que é a abertura? A abertura é você começar a conversar com a pessoa, né? Eu falo que, para vocês pensarem mais ou menos como se fosse um casamento. A abertura é o primeiro encontro. Se o teu marido chega e te pede em casamento no primeiro encontro, você vai falar, putz, esse cara tá viajando, né? Esse cara não tá batendo bem na cabeça, não. E a venda é a mesma coisa. Por quê? Para você ter a venda, ela tem todos os passos, né? É igual a um casamento. Não tem como você conhecer a pessoa e já casar. Você tem que entender se a pessoa vai atender suas necessidades e você atender a necessidade dela, né? Então, por isso que eu dou esse exemplo e acho que acaba casando bem. Quando a pessoa entende isso, ela começa a mudar o processo de venda dela, né? Pode passar, Evandro.
Ficou um pouquinho em cima, mas é sondagem que está escrito, né? Que é a próxima etapa do funil. A partir do momento que a gente teve a abertura, a pessoa ela deu a liberdade para gente conversar com ela, começa o processo de sondagem. A sondagem funciona o quê? Você vai fazer perguntas para a pessoa. E não vai ser pergunta sim ou não. Porque a pergunta sim ou não, ela para por isso, né? Eu pergunto, você mora em Floripa, um exemplo, para a Lúcia. Ela fala sim, acabou. É diferente de eu perguntar como é morar em Floripa. Aí ela vai falar os benefícios de morar na cidade, ou os malefícios se ela não gosta, né? Então, sempre tem que ser perguntas abertas para você começar a sondar qual é o problema do cliente. Um exemplo, o cliente ele trabalha com uma produção artesanal de bonecos de pano. Então, você pode perguntar como que você faz isso hoje, para você poder vender um produto que vai ajudar, né? Alguma agulha que revolucionar, alguma coisa assim do tipo. Você pode perguntar qual é a maior dificuldade, o que vocês procuram, né? O que você procura nessa solução, de acordo com a abertura que você começou a conversar. O que o cliente pretende resolver hoje e pode perguntar qual é o impacto disso no negócio dele. Uma pergunta que eu uso muito, até se tiver algum cliente meu que ele já passou por isso, sempre na sondagem, eu peço para o cliente falar um pouquinho sobre o negócio dele, tanto na apresentação na sondagem, né? Eu junto um pouquinho os dois. Por quê? O cliente vai falar o que é o negócio dele, assim eu vou saber qual é o tipo de serviço que eu vou ter que vai ajudar, que vamos dar um exemplo que o Rafael, ele tem uma loja virtual, e eu chego oferecendo um serviço de site. Não vai fazer sentido, que o site é diferente da loja virtual, né? Então, você tem que fazer essa sondagem e deixar o cliente falar o que ele tem para falar. Isso vai gerar empatia, você vai dar um tiro mais certeiro, você não vai ficar jogando ao vento, né, o serviço. Você vai entender o que o cliente realmente precisa. Descobriu o que o cliente realmente precisa, você pode ir começando para a próxima etapa. Agora a gente pode ir para a próxima etapa, Evandro. Aqui é a apresentação. A apresentação, você tem que mostrar para o cliente que ele está confortável, né? Que ele está bem, que ele está nas mãos da empresa certa. E quando for mandar a apresentação, não manda aquele PDF com todos os seus serviços, que tem bastante pessoas que você pede o orçamento, a pessoa manda um PDF padrão que fala todo tipo de serviço dela, toda a história da empresa. As pessoas, é duro ouvir isso, mas as pessoas elas não querem saber a sua história. Ela quer que você resolva o problema dela. Então, se você fica com muito, eu fundei a empresa tal, eu atendo tantos clientes, o cliente ele não perguntou nada disso, né? E às vezes você fica tão focado na sua história e deixa a história do cliente para trás. E o importante é que para quem? Para a gente é o quê? A história do cliente. Porque é o cliente que vai pagar as contas depois, né? Então, deixa o cliente falar. E na apresentação, você mostra que é possível resolver o problema dele, que você tem a ferramenta para resolver esse problema, né? Pode passar. E na apresentação, um detalhe, não tem a necessidade de mandar o preço, porque o preço ele vai ficando para depois. Se você já manda o preço, dá uma sensação de desespero, né? Que a pessoa quer que feche logo, mas não. Você está apresentando a solução para ele. Dessa apresentação pode surgir objeções, como também não pode surgir já direto para o fechamento, né? Então, varia bastante de negócio para negócio. E de acordo com o entendimento do potencial cliente também, né? O que entra nas objeções? Pode entrar preço, pode entrar tempo, não tenho tempo para isso, pode entrar que o cliente ainda não conseguiu ter uma confiança em você, ou isso não é uma prioridade para ele, a prioridade é outra. E as objeções são várias, né? Pode ser igual da Lúcia, ela falou preciso conversar com o marido, então sempre vai ter objeções, né? Então você tem que ter os scripts meio que pronto para matar cada objeção. Preciso conversar com a minha esposa. Aí você fala, putz, então eu posso conversar com você e com a sua esposa, né? Seria uma forma de matar a objeção. Porque a pessoa apresentar o seu projeto é diferente de você apresentar, né? Você apresentar, você vai saber tirar as dúvidas e a pessoa já não vai saber tirar as dúvidas. Então, se você conseguir conduzir todos, é melhor. Para uma empresa grande, vamos dar um exemplo, que a gente quer fechar com uma GM um determinado serviço. Para a GM, você vai ter que conversar com vários pilares, né? Não vai ser só com
com o gerente. Então, você tem que conversar com o gerente. Qual que é o próximo pilar? O próximo pilar é o coordenador. O próximo pilar é com o financeiro, para ver se o financeiro aprova. Como que você poderia matar essa objeção? Tentar reunir todo mundo. Tem como a gente reunir toda essa galera para a gente conversar? E você vai começar na secretária. A secretária vai passar para o gerente vai passar para o coordenador. Fica nessa passa, vai saindo informações importantes, né? Então, se você conseguir reunir tudo, você já mata de uma vez, né? É uma das opções aí. Pode passar, Evandro. E aqui o fechamento. O fechamento é assim, nem sempre você vai perguntar, vamos fechar? Vai fechar? Porque aí torna uma pressão. Como que é legal conduzir um fechamento? Você prefere começar nessa semana ou na próxima? A forma de pagamento vai ser Pix ou cartão? Quer marcar terça ou quarta? Nenhum momento nessas perguntas você está mandando a palavra direta, vai fechar. Você está colocando o cliente para a próxima tomada de decisão. Você fez um orçamento para um determinado serviço, um exemplo do Rafael, que é contabilidade, se eu não me engano, né? Então, em vez dele falar, vai fechar, ele pode mandar, semana que vem a gente pode começar a cuidar da sua empresa. Então, essas informações, ela acaba induzindo o cliente à próxima etapa, né? E diminui um pouco a parte do não, que ela já vai estar sendo conduzida para a próxima etapa. Pode ir para o próximo. E o follow-up. O que é o follow-up? O follow-up é quando a pessoa solicitou um orçamento, ela conversou com você, tudo, falou que vai fechar, e chega na hora, fica enrolando, né? Dá uma semana, semana que vem me chama, aí você chama semana que vem, às vezes a pessoa ignora, acontece de diversas formas, mas ela não responde. Que acho que até o caso da Lúcia, até o Rafael colocou uma objeção, né? Preciso com o meu sócio, mas vamos lá, o follow-up. Então, como que funciona? Você tem que trazer esse cliente de volta e dar uma pressionada, né? O que falta? Acho que se puder apertar só mais um, Evandro, que acho que tem mais uma frase aí. Uma observação importante que eu coloquei aqui, que as vendas acontecem, bastante vendas acontecem no follow-up, porque a pessoa lá fala que vai fechar, acaba não fechando, e muitas empresas acabam não dando continuidade. Como a pessoa não comentou que ia fechar e não fechou, muitos largam de mão. E às vezes uma pequena frase já faz uma grande diferença. Eu tenho uma aqui, eu até já usei com algumas pessoas aí do Salto e funcionou, que é assim, você pode mandar essa mensagem para o cliente, né? Até é legal vocês anotarem que funciona muito bem. Quando vocês usarem, vocês vão falar, nossa, não acredito que um negócio tão simples funciona. Você pode colocar assim, você ainda tem interesse, aí você coloca o serviço e o benefício. Vou dar um exemplo da minha área, né? Você ainda tem interesse de ter uma loja virtual para alavancar as vendas no seu ateliê? Então, você vê que eu coloquei o serviço e coloquei o benefício para o cliente, né? A maior parte dos clientes responde. Isso é muito legal. E você percebeu que eu não coloquei nenhuma introdução. Olá, bom dia, Mara, tudo bem? Não, eu coloquei direto ao ponto. Sem saudação, sem nada. Porque quando você coloca a saudação, muitas vezes a pessoa não responde, né? Eu já fiz diversos testes com essa mensagem e ela, o mais direto possível, funciona. Às vezes você pode colocar só o nome da pessoa. Olá, Evandro, você ainda tem interesse? E coloca. Mas sem esse negócio de bom dia, tudo bem, vai direto ao ponto que aumenta muito o fechamento. E aqui as pessoas não compram quando você apresenta, né? As pessoas compram quando entende que você resolveu o problema dela. E às vezes a dor dela não é tão grande assim ao ponto de fechar, né? Tem clientes que demoram um ano para fechar, 2 anos. Por isso que o follow-up continua sendo importante, né? Cada pessoa ela tem um tempo. Eu tenho uma cliente de tráfego pago, ela demorou mais de um ano para fechar comigo. Só que sempre quando eu fazia o follow-up, ela falava, eu quero fechar, mas eu não estou no meu momento ainda. Se eu parasse de fazer o follow-up, pode ser que ela ia esquecer de mim, né? Ela ia falar, acho que ele nem trabalha com isso, ou aparece alguém para conversar sobre isso e ela está no momento e acaba fechando com outra pessoa. Então, sempre com follow-up você vai pegar mais vendas, né? Pode ir para a próxima. Oi, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu sou Laís, eu falo aqui do estado de Mato Grosso.
Você acha que o tráfego pago, ele ajuda em vários termos? Ou é é só um fato assim, de que o Instagram, ele é mais para pegar dinheiro mesmo das pessoas, isso daí não ajuda, ou ele ajuda o tráfego? Ele ajuda e muito, só que assim, tem que saber fazer. Se você fizer sem um conhecimento, pode jogar dinheiro fora mesmo. Essa cliente que eu comentei de tráfego pago, né, agora há pouco, Sim. vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Ela trabalha com bolsas para moto custom. O que eu pensei no começo? Vou jogar no Google. Sempre eu falo que a gente precisa de 6 meses para começar a validar uma campanha e ela performar. Comecei jogando no Google com aquela visão. O ramo dela é fácil. É bolsa para moto custom. Então, quem utiliza é quem tem Harley Davidson, essas motos mais bad boy, né? Joguei no Google. O Google, ele só comeu minha verba, foi isso que você falou. Mesmo eu colocando as regras, né? Que não era para mandar para motoboy, que não era bag de motoboy. O que aconteceu? O Google, ele queria queimar meu dinheiro. Por quê? A demanda de busca era bem baixa. Então, o Google começou a mandar meu anúncio para quem tinha canal de grau, sei lá, a pessoa digitava. Grau é ficar empinando a moto, sabe? Aí tem um monte de canal no YouTube de pessoas que fazem isso. Uhum. Aí a pessoa pesquisava, Jefinho do Grau. Aparecia meu site para a pessoa clicar. Hoje a facilita uma coisa, realmente. Ah, sim. Mas Aí o que aconteceu? eu acho que assim, é igual eu falo, né, para minha patroa, que o tráfego pago, ele pode sim ajudar a gente, né? Sim, Porque assim, além de você conseguir novos clientes, né? Você tem um longo alcance de, vamos supor, não só do estado de Mato Grosso, né? Tem de vários outros estados a gente consegue captar mais clientes, né? sim, sim. Tráfego Até o que pago. aconteceu com essa cliente, eu fiquei um mês no Google e depois eu fui para o Facebook. Fui para o Meta, né? O primeiro mês foi um pouquinho mais fraco, mas já começamos a ter retorno. E com isso eu fui nichando a campanha dela, vendo o que estava acontecendo, por que não estava tendo um retorno tão grande. Hoje, o mês passado, teve um faturamento de 70 mil no site dela, e ela investe R$ 850 Que por mês maravilha. no Meta, né? Por quê? Foi um passo por vez, né? Não adianta a gente ter a doce ilusão, vou fechar o tráfego pago, vou fechar com o Vinícius entende, e mês que vem eu já estou nadando no dinheiro. Não, não é assim que funciona, né? Tem vários passos, e cada negócio é um negócio. O negócio mais difícil para tráfego pago: hotel, motorista, pessoas que vendem seguro. Por que é um dos piores negócios? Hotel, você está concorrendo com Airbnb, está concorrendo com Trivago, está concorrendo só com empresa grande. E essa galera investe. Eles Né? investem Essas pesado, empresas né? investem, Uber investe milhões. Parque de convênios, está concorrendo com Porto Seguro, e você é uma agência pequena, né? Então, é muito difícil. Eu lembro que quando eu fazia anúncio para a parte de convênio médico, isso em 2016, custava R$ 20 o clique no Google. Uhum. Isso 10 anos atrás, né? Que aí Mas mas o tráfego pago, ele resolve sim, ele ajuda muito, uhum. só que é bastante testes, né? É Então, igual eu falei para ela, tem falando, né, todos os gente, isso testes. aí não é de um dia para noite. Isso daí ele vai, pode demorar 6 meses, pode demorar até um ano para a gente conseguir fazer aumentar o nosso ticket médio, né, em termos de venda, Sim, como, né, a gente captar mais. Isso daí vai de tempo, não é só assim fazer um tráfego hoje, aí daqui uma semana faz outro. Isso sim. requer muito tempo, né? Adquire muito tempo, na verdade. E a ferramenta está em constante mudança, né? Daqui em torno de 6 meses vai mudar 100% a pesquisa do Google, né? Tem muita gente já falando disso. Hoje em dia, quando a gente faz a pesquisa, ele já aparece um pouquinho sobre A, né? Você pesquisa bolsa, aparece o Google explicando o que é bolsa, e depois ele começa a falar as empresas que vendem bolsa. A ideia do Google é remover 100% essa parte, então vai ficar 100% IA. Nos Estados Unidos já funciona dessa forma, e a previsão é que daqui a 6 meses já vai estar funcionando no Brasil.
Aí a gente de tráfego pago vai ter que estudar toda uma estrutura nova para poder atender a demanda, né? Sim, sim. Hoje tudo Eu gira em gosto. torno disso, né? Hoje a gente não tem de onde Sim, escapar, né? sim, com certeza. E tem muita gente que fala que faz tráfego pago, mas é uma pessoa que só aperta botão, que ela viu o vídeo no YouTube. E eu pego bastante cliente frustrado também. Que fala, eu contratei um gestor de tráfego, mas não funcionava. Aí você vai ver a estrutura da campanha da pessoa, não tem estrutura nenhuma, né? A pessoa ela só ficava clicando no impulsionar e não Uhum, tinha retorno, né? uhum. É igual quando a gente vai fazer stories. Faz um stories, reels, e, né? Porque hoje em dia Sim, tudo funciona em torno de você colocar a cara para bater e colocar seu rosto falando. A gente tem que falar disso, a peça é tal. E hoje, assim, e dá pra gente perceber porque lá tem uma função no Instagram que fala sobre o painel de como a gente vai, né, subindo ali dentro das ferramentas do Instagram. Vamos supor, se vamos fazer de manhã a gente fez post, reels e negócios lá, né? Fazer uhum, vários sim, stories. E quando é de tarde, quando é de manhã, tá lá aquele painel bem bonitinho, né? Quando você vai sim, ver de tarde, o trem já tá lá embaixo. Então, assim, hoje tudo funciona em torno de internet. Se a gente não buscar todo de santo dia que eles vão repaginando, vão, né? Se a gente não for indo junto com eles, vai ficar para trás. sim, com certeza. E, assim, para quem gosta de estudar, a própria ferramenta do Meta, a ferramenta do Google, ele já tem uma apostila, né, que é a documentação completa de como funciona. Então, você consegue aprender tudo pela própria ferramenta, né, do Meta e do Google, só que Sim. é um pouquinho mais puxado, né, que é uma documentação mais técnica, Uhum. mas dá para aprender por lá. E as técnicas de venda, ela vai variar de acordo com o negócio, né? Eu Uhum. falo que o marketing, ele tem que conversar com o comercial. Por quê? Não Sim. adianta nada você ter um anúncio super bom e quando Sim. chegar nas vendas o vendedor não é bom, né? Sim. O Eu não marketing, aceito, ele eu vai não trazer a aceito lead, né? perder. É igual eu falo com a minha patroa, eu não aceito perder venda. Então, assim, Sim. só que assim, eu vejo assim, eu vou até onde o meu cliente está me dando a liberdade de eu estar ali conversando. Aí se eu vejo que ele fala, não, ó, não, beleza, tudo bem, estarei aqui para te atender da melhor forma, da melhor maneira possível. Quando precisar, estaremos de portas abertas. Então, assim, a gente, como vendedor, a gente tem que saber até onde que vai o limite. Do cliente Sim, também. sim, com certeza. Uhum. Obrigada O... pelas suas negócio e eu tenho que correr para a faculdade agora. De nada, espero ter ajudado aí. Tá bom, Boa Vinícius, aula lá. obrigada. Aproveitando que a gente está conversando, a Lúcia, ela mandou aqui que tem vezes que chegam perguntando o preço do serviço, aí ela não sabe. Quer comentar aí, Lúcia? Está aí? Tô aqui, sim. Aproveitar essa Eu só demanda. queria esclarecer que eu sou uruguaia, meu nome é Lucia, o acento vai no i. Ah, tá bom. É, é que hoje você estava falando que no começo, na abertura, na sondagem, a gente vai tentar descobrir qual a dor desse cliente, né? Só que no meu caso, acontece que às vezes eles chegam, elas, no caso, já perguntando quanto custa, e aí tem tudo aquilo que eu Sim, sempre ouço, as pessoas que falam de marketing digital, que você tem que demonstrar o valor do teu serviço, blá, 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 para a pessoa depois não achar caro, porque ela vai entender que aquilo vale realmente o que custa, só que às vezes elas chegam, tá, e quanto custa? Aí eu uhum, fico, ó, se eu fico falando do serviço, eu sinto que eu estou enrolando, e não sei, parece que eu estou tentando justificar por que é caro o serviço. E aí eu fico meio, não sei o que fazer. peraí, deixa eu ver só ver se eu entendi. Você fala o preço e fica se justificando depois? Não, Ou não? eu fico que não sei se falar o preço logo de começo, porque às vezes elas chamam, oi, tudo bem, estou buscando na Dola, queria saber qual o valor. Uhum, Logo, e aí meio que
quando é bem no começo, eu consigo, tá? Me conta um pouco o que você está procurando, por que você precisa de uma doula, como você acha que uma doula vai te ajudar. Mas não sei, às vezes eu fico assim, eu falo o preço, não falo o preço, como que aí vai vir a objeção, né? Acho que tudo Sim. aponta para eu ficar travada sempre na parte da objeção. Aí eu tenho medo de dizer o preço. Sim, entendi. Uma das ideias seria, assim, você ir conversando com a grávida, né? Até chegar ao ponto que ela vai perguntar o preço, entendeu? Ela vai entender, isso aqui é para mim, eu estou querendo. Que às vezes a gente só está na conversa e já joga o preço. Acaba não estando ainda no sentido do preço, entendeu? Eu nunca faço isso. E Pelo aí ela vai contrário, perguntar o preço. eu não falo o preço até ela perguntar. Uhum. E falou o preço, deixa ela responder, não justifica o preço. Que aí, a partir do momento que você fica justificando muito o preço, você mandou o preço. Ela não Uhum. respondeu de imediato, deixa. Que às vezes a gente fala, putz, já faz 2 horas, a pessoa não respondeu ainda, né? Daí entra aquele Uhum. desespero, a gente começa, Isso. mas eu tenho esses benefícios, tal. Com isso aí você acaba um pouco quebrando a venda, que dá uma para o cliente, né, no subconsciente dele, passa que está desvalorizando o seu serviço, né? Tá tendo que justificar muito. Então passou o preço, deixa. Você pode depois mandar, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, porque daí a pessoa vai sanar as dúvidas, mas não começa a mostrar os benefícios que você também já passou, né? Acredito que já foi passado antes. Aí, quando você fica reforçando o benefício, fica aquela sensação de que você está achando que está cobrando alto e às vezes está no valor justo. Entendi, sim. É como você falou no começo, né? Uma conexão. Aí tem que adaptar o roteiro para cada cliente. Sim, sim, sim. E vamos para a nossa dinâmica, Evandro? Acho que já começamos uma dinâmica antes, mas vamos à dinâmica do planejamento aí. Pode apertar 2 vezes, só para aparecer as duas frases. A gente até começou essa dinâmica, né, sem perceber. Qual parte do funil que você acha mais difícil, se alguém quiser conversar um pouquinho aí. E se você já tem o funil de vendas desenhado, né? Se você já tem toda essa parte do funil. Quem quiser falar um pouquinho para a gente aí. Eu acho que a parte mais difícil do funil é a primeira, é a captação de pessoas, né, que está ali como abertura, trazer todas essas pessoas, né, para conseguir chegar e fechar a venda de serviços. Sim. Até os próximos slides eu vou estar mostrando diversas formas de abertura, né? Eu vou até abrir meu Trello, mostrar, eu tenho um Trello com várias etapas desse funil, com alguns scripts já de um curso que eu fiz, né? Então, ele pode ajudar bastante vocês. Até um do sorteio vai ser o link desse Trello. Vai ser para quantas pessoas, Evandro? 3? Aí 3 pessoas vão ter acesso a esses scripts, né? E também vou ensinar como que vocês podem gerar com a IA. Eu acredito que vai ajudar você nessa parte da abertura. A abertura é a mais difícil mesmo, né? Que às vezes a gente nem sabe quem é a pessoa, vai mandar mensagem. Eu já fiz tráfego pago, fiz curso, né, de tráfego pago, fiz online e fiz presencial, seguindo Uhum, todo aquele roteiro ali que a gente chama de script, né? Escolher sim, a persona, qual problema eu resolvo, tudo, seguir tudo. Mas, infelizmente, para mim não funcionou, né? Eu devo uhum, ter errado em algum momento, talvez eu não tenha persistido no método, não sei. Enfim, não sei o que aconteceu. sim. Pode ser alguns fatores do tráfego pago. Pode ser que chegou ali de não qualificada e pode ser também que estava alguma falha no processo da venda depois. Então, é legal você pegar assim, os dados que você tem e começa a mensurar onde para, onde acaba. Que às vezes pode ser tem uma cliente também que ela é assessora de casamento, só que o ticket dela é alto.
Se eu faço um anúncio simples, vai chegar noivas que estão dispostas a pagar R$ 2.000 no serviço. O ticket dela é 25, é 16, né? A consultoria básica, eu acho. Ou seja, se eu mandar uma cliente de 2 que está disposta a pagar 2.000, é noiva, bateu. Só que concorda que ela está fora do poder aquisitivo? Sim. Então, por isso que é bom entender quem que é seu cliente. No caso dessa cliente consultora de casamento, assessora de casamento, como que eu fiz para nichar isso nos anúncios? Eu comecei a criar anúncio para quem já viajou para fora do Brasil. Ou seja, quem viajou para fora do Brasil tem um poder aquisitivo maior, correto? Sim. Aumentou o fechamento dela. Mais alguém que queira conversar? Daí, galera, vamos aproveitar essa parte. Quem já fez os encontros, Rafael, nessa dinâmica a gente ia para salas simultâneas, conversar entre a gente, mas como tem poucas pessoas, eu acho que dá para a gente fazer aqui na dinâmica mesmo, aqui na sala principal mesmo, sem dividir. Oi, eu sou Marileide. Posso falar? Oi, Mari, pode falar. Tudo bem, Vinícius? Tudo Eu sou você. de Salvador, Bahia. Já Um lugar participei de bom, hein? salto. Sim. E assim, eu hoje trabalho, né? Hoje não, quase sempre há 20 anos com salão de beleza, que é Uhum. serviços de vendas, né? Eu trabalho Sim. com vendas de cabelos naturais e fibras orgânicos e acessórios e tudo. E assim, como todo mundo falou, eu já fiz tráfego e vem muita gente, mas o meu grande problema é fechar a venda. Eu acho que talvez a nossa forma de falar com o cliente, ou a gente não use gatilhos mentais ainda para poder finalizar a venda. Tem dias que a gente faz o tráfego, vem 100 pessoas, algumas talvez não, né? Uhum. Não preparada para pagar o ticket que a gente anunciou, muitas pensando que é um valor, mas como a gente tem um outro ticket mais barato, a gente acaba vendendo até o ticket mais barato. Mas o que que eu percebo? Que cai 100 pessoas no tráfego e de 100 eu consigo fechar uma ou nenhuma, ou só duas, sabe? Muito pouco em relação ao tanto de pessoas que acabam entrando. Certo. Qual que pode ser onde está precisando melhorar? Pode ser o tráfego pago, né? Igual eu comentei com a Su. E no teu caso, eu acredito que deve estar travando alguma coisa na sondagem, Sim, que tem abertura, certo? O lead chegou. Não é sim, porque o lead chegou que você pode pular etapas do funil. O sim, lead, talvez. ele só mandou um início de interesse. Então, Sim. com esse nível de interesse, você vai vendo a abertura, né? O que que a pessoa deseja? Ah, deseja um tratamento para o cabelo, não sei se trabalha com aplique, né? Isso. Ela Ah, já ela fala que deseja ter deseja. aplique, né? Então, começa a abertura. Como que você se sente, o que que você quer, e começa a deixar essa cliente falar, né? Aí Sim. depois você vai fazendo a sondagem, mostrando que dá para fazer. Sim, eu geralmente peço para ela me contar um pouco do que ela está querendo. Eu ouço primeiro, entende? Para depois oferecer alguma coisa. Eu ouço para saber se é só para uma festa, ela só quer usar algo para ir para algum lugar específico, para saber o que é que eu vou oferecer para ela. E qual Sim, será, a partir daquela conversa, qual, qual será o produto a oferecer e o valor, entende? Naquele sim, produto. sim, Porque pode ser um sim. produto mais em conta, dependendo de onde ela vá, pode ser só um penteado, ou pode ser um cabelo que é mais caro. Eu vou primeiro sondar ela, mas daí eu acho que a gente não sabe muito para onde ir. Depois que sonda, eu acho que tá, ela já falou tudo sobre ela, vai, Uhum, tome o preço. E talvez esse preço chegou na hora errada e ela corre. Tipo, Ave Maria, uhum, tá muito caro, tchau. Aí eu não sei se sim. é o cliente que não era o tráfego que não estava certo, não disparou para a pessoa certa, eu não sei. Uhum. Uma coisa que dá para você fazer é tentar descobrir quanto essa pessoa está disposta a pagar. Não para você fechar, mas poder Sim, começar a melhorar o tráfego pago. Que aí você vai sim, analisando o sim, perfil. Meio que como se fosse um stalker, né? Essa pessoa tem o perfil tal, mas ela curte tal coisa. Eu percebi que todo mundo que curte essa determinada coisa, ela não fecha. Então, você pode bloquear para não chegar para esse tipo de pessoa, entendeu?
Tem os Entendi, bloqueios também que dá para fazer. entendi. Até um detalhe dessa minha cliente de assessora de casamento, ela, mesmo quando eu fiz a campanha legalzinha, com pessoas que viajaram de fora, ela não tinha fechamento. Uhum, O que eu fiz? Eu fiz um cliente oculto com ela, porque ela não mostrava os passos de venda dela. Eu falei, vou fazer um cliente oculto com ela. Pedi para algumas amigas mandarem como se quisesse fechar com ela. Assim sim, que mandava mensagem para ela, já mandava como se fosse um formulário. Quando é o casamento, local do casamento, várias perguntas, quantos convidados. E depois eu cheguei, conversei com ela, expliquei que eu fiz o cliente oculto e entendi o que estava acontecendo. O problema dela era na venda. Ou seja, ela chegava e jogava uma bordoada de pergunta sem iniciar, né? Daí eu fui explicando para ela que noiva, ela, ela quer participar de tudo. É um momento importante para a vida dela, né? E a noiva, ela está naquele pico de emoção. Então, o que que você vai fazer? Você tem que conversar com a noiva. A noiva, ela vai fechar com a assessora a partir do momento que ela sentiu que a assessora é a amiga dela, que não só uma pessoa comercial mandando um monte de pergunta, né? Aí, na conversa, na abertura e na sondagem, ela vai fazendo as perguntas. Ah, legal, quando que vai ser o casamento? O que que você espera pelo casamento, né? Então, vai tendo abertura, né? Não fica aquele negócio congelado, né? Qual que é o casamento, quando vai ser e quanto está disposto a gastar, né? sim. Acredito que se começar a fazer essa sondagem, pode ser que dê uma melhorada também, que aí você vai Sim, sim, conseguir mensurar se o problema está sendo nas vendas ou na parte do marketing, que é o tráfego pago. sim, sim. E Obrigada. às vezes está chegando o público certo, mas pode estar tendo algum detalhe na venda, né? Eu acho que sim, eu acho que na venda, porque chega muita gente, mas aí a gente não fecha. Sim, Muita gente a entendi. gente não fecha, e aí fica de, depois eu entro em contato, e a gente acaba perdendo esse contato, porque depois a gente também não vai atrás. Sim. E é igual eu te falei, lembra que eu te falei, não, que eu falei na apresentação. Lembra da mensagem ainda? Sim, Isso ajuda bastante. Você pode esperar, às vezes, 3 dias, uma semana. Tem uma ferramenta que chama CRM. A gente pode até pensar numa palestra futura falar sobre CRM, Evandro. Acho que seria até interessante. O CRM você consegue colocar em passos a sua venda, né? sim, Ou sim, como se fosse o seu funil, mas como no meio que um sistema que te ajuda em tudo. Então você vai arrastando, ele vai te avisar quando precisa entrar em contato. Entrar em contato com fulano de tal, perguntando o que que ainda falta para fechar. sim, sim, Isso seria ajuda ótimo, bastante, né? sim, eu vou ouvir, sim. Obrigada, Vinícius. De nada. Mais alguém que queira conversar? Opa, Olá, Rafael, tudo Vinícius, bom? no meu caso, até que eu trabalho com contabilidade e gestão financeira, eu consigo atrair bastante pelo WhatsApp, é, trazer para reunião, fazer toda essa parte de sondagem, apresentação, mas ainda tem muito problema, muitas questões na questão de contornar objeções. Certo. Então, eu Rafael, acho te que perguntar, por exemplo, acaba você está com... tendo Pode se muitas interrompendo um pouquinho? barreiras em relação a isso. Você está com dois dispositivos ligados? Isso, Computador e celular, porque está dando muita microfonia, daí está difícil de entender o que isso, você está falando. Deixa só um ligado, deu, porque daí está dando microfonia, que acho que está os dois microfones habilitados, então quando você isso, fala, ele está pulando. isso. Recomeçando, Uhum, trabalho com contabilidade e gestão financeira, então uhum, eu tenho muita facilidade em fazer essa parte de atração pelo WhatsApp, uhum, até consigo atrair bastante potencial cliente através desses processos de abertura, sondagem, apresentação, mas eu uhum. tenho muitas questões na hora de fazer essa parte de contornar a objeção. Eu vejo, ainda tem, Certo. apresenta-se muita objeção para mim, com relação a Uhum, valores, com relação também a mesmo, muitas vezes, né, a empresa que eu estou fechando é de 2 a 3 sócios, né? uhum, Eu vou falar com o meu sócio, e fica naquela, e para fazer uma segunda reunião, às vezes eles eles acabam não tendo tempo
para fazer uma segunda reunião para dar continuidade. Então, essa parte que ainda tem ainda muitas barreiras. Sim, entendi. A sugestão é você tentar fazer a reunião com os dois sócios. O ideal aqui é para a venda acontecer, no teu caso, você tem que meio que jogar um comprometimento para esse cliente, sabe? Vamos supor, o cliente, ele percebeu que tem isso, ele quer falar com outra pessoa. Então, você vai jogar como se fosse uma dificuldadezinha para ele fechar. Tá, mas para a gente fechar não é tão fácil assim. Primeiro, a gente tem que conversar com outro sócio e já joga na agenda. Eu posso, terça-feira, no período da tarde, pode ser? Que aí, se a pessoa falar, se ela não vai falar, se ela falar que não, porque ela tem um compromisso, ela já vai falar outro período que ela tem disponível. Que quando você joga, vamos conversar com o seu sócio. Tá, mas aí, quando? Entendeu? Se você já joga uma data, o cliente ele não pode, mas está tudo bem, só que ele já vai falar o dia que ele pode. Ele não vai ficar enrolando, porque ele viu que você já se comprometeu com uma data. Ele não vai falar assim, a gente marca qualquer dia. Ele viu que você, putz, você já jogou uma data para a gente conversar. Então, eu não posso nesse dia, mas eu vou poder no outro. Na maior parte das vezes funciona isso aí. É uma técnica que dá para... E depois coloca lá no grupo que se deu certo. Sim, com certeza. Que é legal de saber o que está funcionando para um negócio, para o outro, que cada negócio é diferente, né? Eu atendo todo tipo de cliente, então a gente vai analisando com a minha experiência e com as experiências que eu vou aprendendo com os clientes também, né? Mas espero ter ajudado você, Rafael, tirar da dúvida. Ajudou sim, muito obrigado. Nada. Ivan, você quer chamar mais um ou bora para o próximo? Acho que podemos ir pro próximo, se não tiver mais ninguém. Tem mais alguém que queira comentar, conversar? Eu vou passando e a gente deixa aberto, né? Segue a Sim, sim. dinâmica o restante do Sim, evento. com certeza. Aqui era a continuação da dinâmica, né, para quando vocês voltassem da sala. Quem percebeu que ainda não tem um processo com funil, né? Para poder aumentar as vendas. Alguém aí percebeu que não tem ainda esse processo de funil? Eu não, É, não eu não, tenho não o tenho o processo, processo. porque eu não estou quando Eu não estou quando eu Espera que tá 3 microfones abertos. Vamos lá, um por vez. Se quiserem erguer a mão, daí a gente vai chamando também. Acho que vai ficar mais fácil. Lucia, pode falar. Eu vi que você ergueu a mão aqui. eu estava falando que eu não tenho um processo, tipo, ir degrau a degrau no funil. Uhum, Eu sim. meio que já faço tudo isso, mas tudo misturado, vou só seguindo a vibe, o que eu faço, o que eu consigo. Mas O que faz eu vejo, sentido ter um... uhum. O que eu vejo que dá para mudar um pouco, que vai ter mudança, na verdade, né? São os 3 finais do funil, que é o que? Objeção, fechamento e follow-up. O único que eu acho que daria para pular, porque às vezes você fez a apresentação, jogou o follow-up, mas tem objeções ainda. Então, o cliente pode jogar a objeção, aí você volta na parte da objeção do funil, né? Até ter o fechamento. Acho que é os 3 que tem ainda uma mudança, né? Até o fechamento. E por que eu coloquei o fechamento no meio dessas duas e não no final? Que muitas vezes a pessoa fala que está fechado e acaba não fechou ainda, né? Não está o dinheiro na conta, não está o contrato assinado. Então, mesmo tendo fechamento, às vezes vai precisar do follow-up. Mais alguém aí que queira comentar? Olha, é,
para o meu novo negócio, né? Eu acredito que está faltando chegar no cliente. Uhum. Certo. Porque as mídias sociais, o Instagram, né? Mídias sociais, em geral. Entendi. No próximo etapa, a gente vai falar sobre isso. Tá. Eu faço mais venda pelo WhatsApp, pessoas que me procuram porque souberam o tal do boca a boca. Sim, Só que, indicação. num negócio você não pode ficar também dependendo de boca a boca, né? Exato. Apesar da minha cidade ser pequena, mas eu gostaria que o meu negócio chegasse para as pessoas, para elas, não boca a boca, né? Uma coisa assim que não é muito profissional, eu acho. Apesar de que os clientes que são indicados, eles são fiéis, eles continuam, ele eles fidelizam, né? Sim. Aí eles não vão embora, não ficam comigo. Mas até chegar neles é que é o meu problema. Sim. A indicação, ela é boa, né? Acho que está com o microfone, tá? Estou com o microfone ligado. A indicação, ela é boa. Só que assim, ela vai ter que... A gente tem que pensar assim, tem indicação, legal, mas o que vai pegar? A gente não pode depender só de indicação, né, igual você falou. Que a partir do momento que não teve mais indicação, e aí, como que vai vender? A indicação ela tem que ser assim um plus, né? Ah, eu tenho indicação porque eu faço um serviço bom, chegou o cliente. A gente não pode viver dependendo da indicação, porque às vezes o nosso negócio pode quebrar por depender só da indicação, né? Acho que tinha a Joelma tinha levantado a mão, ela está aí, ela quer falar. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou aqui de Maceió. Eu e meu esposo colocamos um delivery agora na pandemia, né? E eu tive uma base muito boa de vocês aí da Salto, que nos forneceu um curso pela prefeitura. E através disso eu tentei, né, seguir alguns passos, que não é fácil, né? Principalmente no segmento que a gente tinha, que era a pizzaria, e era só eu e meu esposo. Eu consegui implantar alguns traços que vocês passaram para a gente, que seria a divulgação, né? Enfim, eu fiz a solicitação do Google, que foi o que impulsionou muito, né? Assim, para a gente, depois de um tempo, ele não foi muito bom, porque ele pega uma área muito grande. E como a gente era um delivery pequeno, estava dando um pouco para a gente, um pouco como é que se diz? Contratempo, né? Aí daí eu passei mais a focar no WhatsApp e Instagram, que aí a gente atendia mais a nossa base aqui mais próximo. Mas que eu indico assim, um conselho para vocês que têm uma ampla, eu não vou saber expressar direito, desculpa, um amplo comércio, né? Que quer atingir um público de parte alta, parte baixa da cidade, que invista no Google, que ele é muito bom. Foi uma alegria muito grande para a gente quando a gente recebeu a cartinha do Google, que hoje nossa empresa tá fechada por enquanto. Espero em Deus, próximo ano, a gente tacar o pau de novo e voltar. E por isso que às vezes eu nunca perco esses encontros que vocês têm, porque as dicas de vocês são maravilhosas. Né? Eu espero implantar tudo corretamente, sabe? Seguindo o passo a passo, porque eu sei que é o correto, mas nem sempre o financeiro da gente ajuda também, né? E o tempo. Eu só quero agradecer mesmo a vocês e espero nunca sair dessa linha de vocês. Vocês são uma base muito boa para a gente, para o micro e pequeno empreendedor. Muito obrigada a todos. Boa noite. Fico feliz em ajudar. Boa noite, Joel. Vamos conversar só com o Rafael, daí a gente dá sequência aqui por conta do horário também, senão vai acabar atrasando. O Rafael, ele quer fazer algum comentário, Rafael? Você está com a mão levantada?
Opa, surgiu só mais uma dúvida. Dentro dessa estrutura de funil de vendas, onde é que entra a metodologia de spin selling? Eu ainda fico em dúvida. Certo. O que eu acredito, ela deve entrar aqui nessa parte da sondagem e apresentação. Na parte Até da acho que seria legal a gente anotar como pauta para uma próxima conversa aí, que acaba sendo um pouco mais avançado. Uhum. Porque eu fico em dúvida, porque eu faço dentro dessa estrutura, mas até eu vejo que até para o meu modelo de negócio e que seria bom adotar também o spin selling, só que eu não sei qual dentro desse processo onde é que ele se encaixa, se ele se encaixa no meio da sondagem, da apresentação, onde é que ele se encaixa mais ou Eu menos. até comentei, eu acho que ele está nesse trecho aqui da sondagem da apresentação, mas acho que é um assunto que dá para a gente conversar mais para frente aí. Sim. Fechou? Vamos dar continuidade? Fechou? Vamos lá. Fechou. Obrigado. De nada. Vamos lá, sobre a abertura, né? Porque eu comentei que tinha várias partes da abertura. A abertura, a gente pode ter clientes anônimos, clientes que já são seguidores, que eles já te seguem, lead. O que é o lead? Alguém que já baixou o material. Sabe quando a gente acessa algum site e fala, deixe seu e-mail para baixar o e-book? Isso é um lead. Ou seja, depois a pessoa ela vai te mandar e-mail marketing, ou ela vai te chamar no WhatsApp. Temos também a levantada de mão. O que é a levantada de mão? A pessoa que já pediu orçamento, ou ela comentou num post, eu tenho interesse. Pode ver que muitas pessoas estão utilizando isso. Comente, tem interesse, queremos entrar em contato. Aí a pessoa vai lá, digita no post dela, tem interesse. E vai chegar um robozinho dando continuidade no atendimento, né? O que também é abertura? Cliente que já comprou, ou seja, ele está querendo outro serviço que você tem. E a recomendação, que é o que veio por indicação, né? E cada pessoa vai ser uma abertura diferente. Pode passar, Evandro? Aqui, esse é o Trello que a gente vai sortear. Eu vou compartilhar minha tela. Posso compartilhar, Evandro? Que aí já... Deixa eu ver se é tela 2 ou tela 1. Tela 1. Tela 2. Deixa eu só puxar meu Trello aqui. Apareceu minha tela aí para vocês? Apareceu. Apareceu? Esse Trello, a gente vai sortear, né, para 3 pessoas. Ele tem alguns scripts que já foram gerados, né, tanto por IA e pelo um curso que eu fiz que era focado nessa parte dos scripts que vende. Vou abrir aqui um só para vocês terem uma ideia de como que é, e depois a gente vai criar alguns scripts ao vivo com vocês usando o IA, né? A gente vai escolher alguém aleatório que queira compartilhar com a gente sobre o seu negócio e a gente vai criando junto aí para ver o que a IA vai falar, sem nada combinado. Abertura anônimo, que são o quê? Pessoas que a gente nunca teve o contato. Então, a gente vamos pegar aqui, grupo de participação. O script, olha lá, mensagem, oi, tudo certo? Aí você coloca o seu nome, aqui é da empresa tal. Você espera a pessoa responder, você não vai mandando aquele monte de coisa. Eu sou da empresa tal e eu vendo esse tipo de serviço. A gente não sabe se a pessoa ela quer esse determinado serviço, né? Ela não te mostrou interesse ainda. Então, você vai comentar sobre isso aqui. Olá, tudo bem? Espera a pessoa responder. E depois, em vez de você falar sobre o seu serviço, você falar o que acompanhe suas participações no grupo, na comunidade, você sempre contribuiu com algo interessante, aí você coloca o tema que a pessoa contribuiu, pode ver que ele é exclusivo para essa pessoa, né? Você está falando de um tema que ela falou no grupo, não está falando com alguém aleatório. Achei que valeria falar direito tal, eu trabalho com a solução X, que pode complementar com a expertise que você tem. Posso te explicar? Então, você pediu a permissão para a pessoa, aí você pode explicar ou jogar para ela falar mais sobre esse assunto, né? Vou abrir mais um aqui para vocês verem. Abrir 2 de cada, que acho que já dá para a gente aproveitar um tempo. Empresa do LinkedIn, né? Você achou essa empresa no LinkedIn.
Então, você pode mandar a mensagem para ela no direct do LinkedIn, né? Eu vi o nome, a sua empresa, ou o WhatsApp, né? Que tem empresas que colocam WhatsApp também. Ah, eu vi a empresa tal, no LinkedIn, e o seu contato estava como público, ou seja, a pessoa liberou o contato dela. Estou mandando mensagem porque acabei de ver um dado que pode impactar na sua empresa. Vamos dar um exemplo que é uma empresa que você já percebeu que está perdendo venda, né? Você entrou em contato com os vendedores só para ver se ela está vendendo bem e você quer vender uma consultoria de venda. Então, você vai ter os dados que a pessoa está com falha no processo de vendas, né? Achei que você deveria saber. Se quiser, explico como isso pode afetar você. Ah, se ela der a liberdade, você continua na venda, né? Vamos abrir mais um aqui. Essa aqui para seguidores, né? Uma para novo seguidor. A pessoa começou a te seguir no Instagram. Então, você pode mandar, oi, nome da pessoa, tudo bem? Vi que você começou a seguir no Instagram, obrigado por me acompanhar. Espera ela responder. Você fala, legal, gosto do seu post, alguma coisa ela pode comentar. Depois fiquei curioso para entender melhor o seu negócio. Hoje você trabalha com, aí você coloca o tema que você viu no Instagram da pessoa, ou estava pesquisando uma solução, né? Que você coloca de acordo com o que você viu o perfil da pessoa, meio que uma stalker, né? Você viu que ela postou tal coisa, você pode comentar também, vi que você postou tal coisa, e puxar assunto sobre esse post. Esse aqui é do Baixou Material, né? Que a gente já colocou alguma coisa parecida. Comentei, na verdade, né? Oi, tudo bem? Vi que você baixou o material sobre, aí você coloca o tema que ela baixou, e fiquei curioso, você está estudando sobre o assunto ou pretende colocar isso em prática nos próximos meses, né? A pessoa fala, não, baixei por curiosidade, realmente estou procurando mais sobre esse assunto. Aí você pode vender o seu serviço, né? Tem a do lead, que quando a pessoa ela entra em contato com você que ela baixou algum material, essa aqui é bem interessante, você coloca assim, você baixou nossa recompensa e tem uma surpresa. Ou seja, aqui você está oferecendo ou 30 minutos de consultoria grátis para a pessoa, ou pode estar oferecendo uma dica a mais, né? Igual eu te falei, isso vai variar de acordo com o perfil da pessoa. Levantada de mão, vou passar bem breve para cada um, senão vai acabar esticando muito. E é um assunto bem denso. Levantada de mão, quando a pessoa ela fala que tem interesse, aí você vai falar sobre o material, preocupação, faixa de prospect, e por aí vai, né? Sobre quando já é um cliente, ele está procurando outro tipo de serviço, ou você quer oferecer um serviço a mais para o cliente, vamos dar um exemplo, o cliente tem tráfego pago, tráfego pago não, tem site, e eu quero vender o tráfego pago, ou eu quero vender um serviço de social media, então eu posso fazer uma abertura com esse cliente também, que já existe, né? Aqui a recomendação, abertura de recomendações, e depois os outros processos, né? Pode ver que ele é bem mais simples, eles não têm tanta caixa igual ao da abertura. Ou seja, tem o processo de sondagem, que é a gentileza do lead, momento com perguntas rápidas, então você pode jogar algumas perguntas de sondagem, igual a gente estava conversando, reconhecimento do tema, atenção ao evento, a um webinar que você participou com essa pessoa. Tem a apresentação, que aí você vai apresentar a solução para o seu cliente, rituais de conexão, chegada antes do imaginável, tem bastante coisa, quando a gente vai girando. Então, quem conseguir ganhar esse brinde aí vai ter bastante conteúdo para estudar. Matando as objeções, então tem aqui sobre as objeções, né, que são textos um pouquinho longos. Como você disse sobre o programa anterior, tal, e você vai destrinchando de acordo com a conversa que você tiver com ela, né? Isso aqui é uma base para você dar continuidade na conversa. Depois o fechamento, né? O que falta para fechar, e o follow-up, caso for necessário. Esse é o Trello aí. E eu acho que o próximo slide do Evandro é sobre o chat, não é? Isso. Aí tem que estar apresentando agora. Tá, deixa eu fechar aqui só para... Fechou. Enquanto isso, eu vou abrindo o chat aqui para a gente. Isso aqui, volta 1. Esse é um script que a gente está querendo fazer ao vivo aí. Se eu tiver algum voluntário para falar sobre o seu negócio, então a gente vai jogar isso no chat
e vamos ver o que o chat vai responder. A Rose, ela levantou a mão, que ela está querendo participar. E se alguém quiser, esse slide vai disponibilizar para a comunidade, Evandro, ou não? Vai sim, junto com a gravação. Ah, beleza, que aí não precisa o pessoal ficar no desespero para tirar foto, né? Mas vamos lá. Rose, eu vou preenchendo aqui sobre o seu negócio, que vai ficar mais fácil. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, vai ser mais prático. Rose, está me ouvindo? Oi, estou te Tá. ouvindo. Você me ouve? Escuto, vamos lá. Eu sou Rose Longe, sou terapeuta capilar. Só Eu deixa eu sou só da anotar aqui. Palhoça e eu participei do Tá. Salto de 2024. Certo. Aí na Palhoça mesmo, né? Isso, na Pedra Branca. Certo. Então, seu negócio, só respondendo que terapeuta capilar, acho que eu estou precisando, hein? Sou especialista em saúde capilar, cabeleireira e cachos. Então não tem caixa, não sei. Mas vamos lá. Mas trabalho com cabelo liso também. Tendo cabelo, tem trabalho. Acho que tem um pouquinho. Mas vamos lá. O teu cliente ideal, quem é ele hoje? São homens e mulheres entre 25 e 50 anos, 25 público A e B e C. Tá. E qual que é a dor dele hoje? Oi? Qual que seria a dor desse cliente? A maioria deles é problema de queda, alopecia androgenética, caspa, seriam as maiores dores. Caspas. Ok. E qual é o seu diferencial hoje? Atendimento individual e personalizado, não é um ambiente de salão, é um ambiente de terapia capilar. Tá. Eu criei aqui o script básico mesmo. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês de novo. Vai ficar mais fácil para a gente ver ao vivo, né? Tela 2. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Alguém aí nunca teve contato com chat, Gemini ou alguma IA? Com Gemini eu nunca tive. Certo. Mas todo mundo alguém aí não teve contato nenhum, só para a gente entender quem que está aí na sala, para a gente poder dar um pontapé inicial. Acho que todo mundo pelo menos já abriu o chat. Legal. Ó, essa aqui é a tela do chat GPT. Ele é um dos mais famosinhos, tem o Gemini. Todos eles atendem super bem na parte free, tem a parte paga também, você consegue gerar post, né? Ele é bem completo, você pode colocar a sua foto, falar, faça tal coisa, a gente vê muitos posts disso hoje. Pode criar post, você coloca assim, eu trabalho com terapia capilar, cria um post com determinada dor do cliente para eu poder postar. Você consegue colocar o teu logo, consegue colocar as cores do seu negócio e o chat vai criar com a paleta de cor, né? Fica muito perfeito. Antes ele vinha com bastante falha, né? Ele vinha com falha nas letras, comia letra, colocava acento onde não tinha, hoje ele já está bem melhor. Mas é sempre bom recapitular, né? Sempre você pedir um post, ler se está tudo certinho antes de postar. E esse é o Claude, né? O Claude, ele não é tão famoso, mas é uma ferramenta muito incrível. O Claude, você consegue criar post, carrossel, consegue fazer até um atendimento robótico com ele, né? Só que aí é a versão um pouquinho mais puxada financeiramente. Mas vamos lá para o chat. Eu vou pular aqui. Você é uma especialista em venda consultivas, né? Isso eu estou falando para o chat. Ou seja, estou explicando qual o papel que ele vai atuar agora. Me ajude a criar script de vendas para o WhatsApp. Meu negócio é terapeuta capilar. O meu cliente ideal é homens e mulheres de 20
há 50 anos, e pode escrever errado porque ele entende, que às vezes a gente escreve alguma palavra errada sem querer, ele entende, vou até deixar aqui errado. A dor dele é problema de queda e caspa. O diferencial é atendimento individual e personalizado. Quero que crie o script dividido. Em abertura, dá para você colocar os tipos de abertura também. Eu quero que a abertura levantada de mão, ele vai entender. Quero abertura de pessoa de uma indicação, ele vai entender também. Então, você pode colocar para facilitar. Aqui eu vou deixar ele mais amplo para a gente, tá bom? Ele vai criar sondagem, apresentação, contorno de objeções e o fechamento e follow-up. Escreva mensagens curtas e naturais sem parecer robô. Explique rapidamente cada etapa, ou seja, eu quero que ele me explique ainda para eu aprender o que ele está fazendo. E no final, dê 3 variações diferentes de cada mensagem. A gente clicou aqui, e eu criei uma conta nova nele hoje para não puxar coisas do meu negócio, porque o chat ele salva informações relevantes, né? Daí, se eu mandasse alguma coisa, ele podia confundir e colocar coisas na área de TI, né? Gerar essa confusão. E aqui é a resposta do chat, né? A ideia de um bom script para o WhatsApp é conduzir para uma conversa leve, né? Que foi o que a gente estava conversando. Em vez de empurrar um tratamento, você faz perguntas, entende a necessidade da pessoa e mostra o seu atendimento personalizado. Então, ela colocou a abertura lá, que é o quebra-gelo. Olá, tudo bem? Vi que você entrou em contato sobre a terapia capilar. Meu nome daí você coloca o teu nome, Rose. Como posso te ajudar hoje? Aí você vai esperar a pessoa responder. E aqui algumas variações, né, que ela criou. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Me conta o que você fez para procurar um tratamento capilar, tá vendo? Deixar o cliente falar. Como que eu posso te ajudar? Essa é a básica, né? Todo mundo já usa esse no WhatsApp direto. E o que chamou atenção no nosso atendimento. E você pode ir colocando para o chat, essa frase aqui não fez muito sentido. Melhore ela. Ele vai melhorando até chegar ao ponto que vai fazer sentido para você. Depois ele coloca a sondagem, né? A pessoa vai te responder. Entendi. Me conta um pouquinho há quanto tempo você percebe que tem esse problema. Aí você vai colocar qual o problema que a pessoa relatou, né? Se foi uma queda, ou uma caspa, ou outro incômodo. E se você colocar queda, caspa, ou outro incômodo, a pessoa vai falar, tô conversando com um robô, né? Não dá. E depois, as variações, né? O que mais tem te incomodado hoje? Você já tentou algum tratamento antes? Como que foi a experiência? Em qual momento você percebeu que precisava buscar ajuda, né, de um profissional? Depois, a apresentação, né? Aí você vai mostrar o seu serviço, mostrar o que você atende para essa pessoa. E aqui algumas variações, né, que a gente pediu para ele criar 3. Contorno de objeção, ele criou algumas objeções mais genéricas, mas a gente vai ter as objeções de acordo com o que a gente vai conversando com o cliente, né? Ele vai falar quais são as objeções para não fechar agora. Aí ele deu o exemplo, né? Uma objeção, vou pensar. Aí ele colocou, claro, sem problema, posso perguntar o que você gostaria de avaliar antes de decidir? Assim consigo esclarecer a dúvida. Igual a Lucia falou, preciso falar com meu marido, né? Então, aí essas objeções ele vai te ajudar a tratar. E você pode mandar para o chat, estou conversando com determinado cliente e ele trouxe a sua objeção. Me ajude a responder ela. Então, ele vai te ajudar a responder também. Aí depois, as objeções, outra, já tentei de tudo. Acho que a maior parte das objeções das pessoas de capilar, né? Já tentei outros métodos, não funcionou. Né? Você mostra por que o seu método é diferente do método que ela já tentou. E por que funciona, né? Depois, o fechamento, olha lá. Que tal agendarmos sua avaliação? Tá vendo que o fechamento, em nenhum momento ele falou de quanto custa? Ele falou o quê? Vamos agendar sua avaliação para a gente poder seguir para o fechamento. Que a pessoa vai fazer a avaliação, gostou? Ela faz parte do fechamento. Né? A partir do momento que ela se comprometeu, vai ir ao consultório para fazer uma avaliação, já é um fechamento. Ela já está engajada para resolver o problema dela. Ela não vai lá para não fechar. Ela já está comprometida a ir para a clínica, né? Eu quero resolver. Aí depois o que depois do fechamento, igual a gente falou, a objeção ela fica flutuante, né? Ela pode surgir objeção. Passei o valor, o cliente achou caro.
comentou, está muito caro, não é meu momento. Então, são objeções que a gente vai tratando para ter esse fechamento. E o follow-up, se caso a pessoa não feche, a gente demonstra uma oportunidade, ou o que falta fechar, aí você vai descobrir novas objeções e ir tratando. Aí vocês viram que é bem, bem simples, né, de resolver o chat, pelo chat. Ele vai ajudar bastante. Deixa eu parar aqui. Agora, E compartilhar de esse novo. follow-up teria alguma IA que a gente poderia programar para ela fazer para a gente? O próprio chat já faz isso. Só você colocar assim, estou precisando entrar em contato com um cliente que solicitou o orçamento e não fechou. Aí você vai colocar todas as informações que você tem para o cliente e pedir para a IA trabalhar. Aí vamos dar um exemplo que a IA mandou um texto muito grande para você. Vai colocar assim, coloque em uma frase ou diminua esse texto. Que às vezes um texto muito grande a pessoa nem lê, né? Ela vai olhar aquele texto e vai pensar, manda áudio, né? Ou quando sair o vídeo eu vejo. Então, acho que esse é o ideal. Você vai colocando de acordo com o seu negócio. Entendi, obrigado. E com a conversa. Do nada. Ele até gera planilha também, né, Vinícius? Você Sim. pode colocar ali, Rose, ó, a Renata, a Joelma e a Lucia não fecharam comigo. Cria uma planilha onde eu consiga visualizar eles e falar com eles daqui a um mês. Aí o chat vai criar uma planilha para você e essa planilha vira o CRM que o Vinícius comentou. Ele Sim. gera essa planilha de acompanhamento. Que é interessante esse fato do CRM, né? Por quê? Você vai começar a entender por que o cliente não fechou. E às vezes pode perguntar para o cliente, mas por que a gente não, o que aconteceu que não fechou? Esses dados é muito importante. Porque aí se você vê que é recorrente, é uma coisa que você precisa matar. Então é sempre ideal descobrir por que não teve o fechamento. Não teve fechamento porque é caro. Beleza, um cliente relatou isso. Mas a partir do momento que você entrou em contato com 100, e esse 100 falou que está caro, e você fez uma pesquisa de mercado e realmente viu que está caro, então, ou precisa de um ajuste de preço, ou você precisa mostrar mais valor do seu produto. E o valor não é o preço, né? O valor é o valor que a pessoa vai ver. Por que eu vou querer determinado produto? Porque ele vai me agregar muito valor. Essa é a diferença, né? Acho que podemos ir para a próxima etapa, Evandro? Podemos, eu vou compartilhar aqui. Senão vai acabar trazendo muito aí também. Mas já deixei a lista de presença também, já. Beleza. Uma sugestão, né, que eu mostrei para vocês como funciona o chat, é vocês falarem para o chat simular que ele é teu cliente. Ou seja, você pode pegar esse script que a gente criou aqui, que a gente vai disponibilizar. Agora faça o papel do meu cliente e responda exatamente como um cliente responderia. Depois analise as minhas respostas e mostra onde eu posso melhorar. Ou seja, você vai ter um simulador de cliente. Estou tranquilo hoje, eu quero brincar que eu estou vendendo para o chat. E você pode colocar para o chat. É bom isso aí. Não fique me validando, porque a tendência do chat é validar suas ideias. Às vezes você coloca assim um tipo de negócio. Gostaria de começar a vender pamonha, não sei se todo mundo sabe o que é pamonha, né? Que é feita de milho. Gostaria de começar a vender pamonha em tal lugar. O chat, ele não vai te responder negativamente. Ele vai responder assim, te motivando. Nossa, vender pamonha nessa região é o máximo. Você vai se dar super bem. Ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para quê? Para validar o ser humano. Então, a partir do momento que você coloca assim, não quero que você me valide e eu quero que você procure dados concretos para que eu possa vender pamonha nessa região. Aí ele vai analisar, falar, essa região, o pessoal não tem muito consumo de pamonha. Ou nessa região, o consumo de pamonha é alto, pode ser que você tenha chance. E você vai falando para ele destrinchar o mercado. Qual que é a possibilidade? Qual é o valor de mercado?
Porque se você colocar só que quer vender a pamonha, ele simplesmente vai falar que você está no caminho certo, que vai ser um sucesso, porque a ideia do robô é o quê? Validar a sua ideia, deixar você feliz. E com o script certo, ele não vai deixar você feliz. Por que eu comentei isso? Para quando você for colocar que você quer treinar o cliente, você pode colocar assim, simule que você é um cliente de difícil fechamento. Ah, eu quero um cliente médio. Então, aí você vai colocar, de acordo com a nossa conversa, vai ter o momento de fechamento, mas dificulte para o fechamento, que assim você vai estar treinando. Que às vezes no cliente real, o cliente já joga uma objeção, você já trava e fala, ah, não, deixa, não, ele não quer. Só que às vezes com o treino do chat, você consegue descobrir novas técnicas, né? Que você vai estar simulando com o robô, não está simulando direto com o cliente. Aí é uma ideia que é interessante. Evandro, podemos ir para o próximo? Alguma pergunta? Podemos ir para o próximo? Então vamos para o próximo. Aqui é uma apresentaçãozinha do meu negócio, né? O que eu faço, muitos já me conhecem aí, que praticamente a gente conversa bastante, né? Pela comunidade. Pode passar, Evandro, que é aqui a apresentação sobre o que eu faço. Eu alugo site, loja virtual, cardápio virtual e tenho tráfego pago. O meu serviço, ele funciona como se fosse Netflix. Enquanto vocês quiserem ter um site ativo, vocês pagam essa mensalidade. E isso vai te ajudar a ter uma presença virtual, vai te ajudar no posicionamento, né? O Google vai achar você melhor. Se você tiver um Google Meu Negócio com site, já ajuda. Vai ser uma apresentação do seu negócio, né? Pode ser uma página de venda, pode ser um site institucional falando sobre o seu negócio. Eu recomendo sempre página de venda, né? Acho que o site tem que vender. Pode passar para o próximo, Evandro. E um detalhe aqui importante, né? Para ter um site, você precisa ter registro. Esse registro, ele custa, em média, R$ 40 por ano, né? Que é a sua marca. Vamos supor, o meu é spicer.com.br. Então, anualmente, tem essa taxa. Esse é o plano de loja virtual. Ele é a partir de R$ 98,97 por mês, né? Pode passar, Evandro, que acho que nosso tempo está um pouco curto também. Temos também o cardápio virtual, que é aquele cardápio automatizado, que a pessoa clica e já vai direto para o WhatsApp, que é até comum hoje. E um detalhe que a gente está planejando para o próximo ano, para o cardápio virtual, ele já vincular com os motoboys da plataforma. Então, para o ano que vem, a gente já quer que o próprio aplicativo nosso já vincula com o motoboy do iFood, do 99, do Lalamove. Por que a gente resolveu colocar isso? Muitos clientes, eles têm muito problema com motoboy. E esse nosso sistema, atualmente, ele funciona para quem tem motoboy local. Que aí acontece de contratar motoboy, ou motoboy falta, ou o motoboy, ele quer direito trabalhista, né, sendo que ele é um prestador de serviço. Então, a gente optou em conseguir vincular a nossa plataforma com o iFood também, que assim consegue utilizar o motoboy dessas plataformas. Pode ir para o próximo. O tráfego pago, que a gente conversou bastante sobre esse tipo de serviço. A gente tem planos a partir de R$ 497 por mês. E o que eu recomendo no tráfego pago? Um investimento mínimo na plataforma de R$ 1.000. Por quê? O clique acaba sendo um pouco caro, e esse valor é um valor ideal para começar a ter retorno. Dá para investir um pouquinho menos aí, mas menos de 800 já é um pouco arriscado, né? Que vai estar queimando muito dinheiro. Pode ir para o próximo. E aqui, até um detalhe, nem falei com o Evandro, a gente tem também um setup de implementação no nosso sistema, né? Tanto para site, para loja virtual. Para site, se eu não me engano, é 197, uma taxa única. Para loja virtual, acho que mais ou menos uns 300. E a gente tem o cupom do Saltitante 15, ou seja, todo mundo da comunidade Salto tem 15% de desconto na mensalidade, vitalício, né? O que eu vou fazer para vocês hoje? Para quem quiser me chamar no WhatsApp para conversar, eu vou isentar do setup de implementação,
e a primeira mensalidade fica 100% free, ou seja, a primeira mensalidade vem só daqui a 30 dias. E quem quiser me chamar para conversar, bater um papo, estou aí para vocês. E fechamos aí. Evandro? É isso, pessoal. Eu passei a lista de presença aqui. Esse tal dinossaurozinho aqui na tela também é a lista de presença. Aí fica uns minutinhos para vocês responderem. E vamos tirar nossa foto antes de encerrar, tá? Rafael, quer perguntar? Só uma pergunta ali do. Mutou, tá no mudo, Rafael. Tá no mudo, Rafael. O site é só para loja virtual ou vocês fazem para outros segmentos também? Tá no mudo, Vinícius. Como a gente optou por desligar o microfone por causa da microfonia, aconteceu, né? Mas vamos lá. A gente tem tanto planos para loja virtual e como para site normal, né? No seu caso, a contabilidade, daria para fazer umas páginas de vendas focada para determinado cliente que você quer atender. Dá para pensar bem num nicho legal aí. Mas me chama depois lá no WhatsApp, a gente conversa, marca uma call aí, Sim. bate um papo. Bem interessante. Obrigado. Legal, o site ajuda bastante, principalmente no Google, né? Tem clientes que acabam ficando bem posicionados e nem lembram. Aí quando você fala para o cliente, ó, quando eu pesquiso o seu negócio, você já é o primeiro do Google. A pessoa nem percebe, né? Só que está chegando lead para ela. Ela fala, nossa, está chegando, parece mágica, mas não, é o site. Vamos tirar foto, pessoal. Quem Vamos. puder abrir a câmera, vai abrindo. E eu vou tirando aqui. Ó, deixa eu tirar um pouquinho. A Valdelice aparecendo. Aí, tirei uma. Vou tirar mais outra. A Mari apareceu. Na outra não tinha aparecido. Espera aí, então. Aí. A última. Só para garantir. Foi. Já manda no grupo ali também, viu? Beleza. Vinícius, muito obrigado pelo encontro de hoje, pela aula de hoje. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final também, pela colaboração, por trazer as dúvidas e questionamentos para o Vinícius também. Eu achei bem legal o evento de hoje. Não esqueçam de responder a lista de presença e qualquer coisa, me chamem ali no privado, tá? Em setembro a gente vai ter o próximo. Obrigada, boa noite a todos. E foi muito válida essa palestra. Muito obrigada. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção de todos aí. Espero ter ajudado no negócio de todos. E qualquer coisa tem meu WhatsApp aí também. Pode me chamar que a gente vai conversando.